Dos vereadores Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Andes Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clésio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardoni de Melo Chimenez, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fantinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássia Servo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho e Ribamar Félix da Silva. A quórum. Existindo quórum, declaro aberta a presente sessão. Aproveitando para colocar em votação a ata da sessão anterior, que está no grupo. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Indicação 470/2023 do vereador Ribamar Félix da Silva. Indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar uma equipe técnica para fazer a topografia da rua Benedito Assunção, no bairro do Novo Maranguape 2, tendo em vista a realização da pavimentação em pedra tosca por uma construtora, onde os moradores estão se sentindo prejudicados pelo fato de algumas partes o calçamento está mais alto e que pode causar inundações nas residências no período da quadra invernosa. Indicação 471, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar uma equipe técnica para fazer uma revisão na caixa d'água, ventiladores e banheiros que se encontra fechado na Unidade Básica de Saúde, UBS Antônio Gonçalves Moreira, bairro do Prourb. Indicação 472, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao chefe do Poder Executivo que ordene o setor competente providenciar a limpeza na rua Francisca Gugel Vasconcelos, situada no bairro Novo Maranguape 2. Indicação 473, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar serviço de terraplanagem e saneamento básico para a rua Antônio Gondim Costa, situado no bairro do Novo Maranguape 2. Indicação 474, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de saneamento básico, requalificação da iluminação pública e pavimentação em pedra tosca para a travessa Antônio Gondim Costa, situado no bairro Novo Maranguape 2. Indicação 475, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a retirada de entulhos e lixo na rua Pernambuco, com rua Pedro Mendes Vasconcelos, situado no bairro Novo Maranguape 2. Indicação 476, Ribamar Félix da Silva, indica o chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o conserto do asfalto na rua Roberto Braquies, que se encontra com a via cedendo, mais precisamente em frente à residência de número 799, no bairro Parque Santa Fé.
Indicação 478, José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. Indica ao Poder Executivo que ordene o setor competente providenciar a substituição de lâmpadas queimadas na rua Marlete, né, Leite, né? E rua Joelson Estifânio, na rua bairro Novo Maranguape 2, área seca. Nunca nem tinha ouvido nessa rua. Indicação de número 479, Ribamar Félix da Silva, indica ao Poder Executivo que seja instalado sistema de água potável ou que seja fornecido garrafões de água mineral para a Escola Municipal José de Moura, situado no distrito da Cachoeira. Moção 090. O vereador não está na sala. Está presente. Indicação 477 do vereador Francisco Clécio Feitosa Freitas, indica ao Poder Executivo a construção de um novo cemitério público para o distrito de Sapupara, a pedido da população, tendo vista que o cemitério ativo não tem mais espaço para futuros sepultamentos. Moção 096 do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, moção de parabéns à equipe Maranguape Futebol Clube, em nome do seu presidente, comissão técnica e todos os jogadores, Manuel de Paula, pelo título de campeão cearense da Série C do ano de 2023, realizado no dia 13 de agosto, domingo, no estado de Moraizão. Moção 097 do vereador Francisco Amador de Melo Chimenez, moção de parabéns à servidora do Hospital Municipal Dr. Ageu Braga Esdras, Maria Vieira de Araújo, pela passagem do seu aniversário natalício no dia 15 de agosto. Indicação 462. O vereador Francisco de Alencar Filho indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de drenagem, saneamento básico, requalificação e iluminação pública, pavimentação em pedra tosca para as seguintes ruas situadas no distrito Cachoeiro: Rua Antônio Almir de Castro, Rua José Marleudo Araújo de Oliveira, Rua Maria Josefa de Oliveira, Maria Araújo de França e Maria de Paz Geraldo. Indicação 464. O vereador Francisco Hugo de Alencar Filho indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente para evitar a recuperação do calçamento da estrada do Gavião. Indicação 465, Francisco Hugo de Alencar Filho indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar ampliação e adequação da rede de drenagem em frente à Escola Municipal Carlos Pereira de Souza, situada no distrito de Penedo. Está aí obstruída. Indicação 466 do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de protocolamentos nas estradas do Trapeá até o limite da localidade de título, na parte do limite com Calcaia. Indicação 467, vereador Francisco Hugo de Alencar Filho indica ao Poder do Executivo que ordene ao setor competente reformar a Praça Capitão de Abreu, incluindo a manutenção dos bancos com pintura, instalação de lixeira, requalificação de iluminação.
Indicação Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente previsar a reforma da Praça da Dorme Pinto, incluindo instalação dos bancos, lixeira e requalificação da iluminação. Indicação 469 do vereador Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a manutenção e requalificação da iluminação da Praça Desembarcador Pontes Vieira, situado no início da Avenida Dr. Estênio Gomes. Tereza, o que é que eu vou ler aqui? Isso aqui. O Júnior está aqui? Eu vou ler. Projeto de lei de número 031/2023, denomina o nome de Alice Lopes Holanda, a rua situada no bairro de Outra Banda e adota outra providência. Vai para a comissão do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior. Projeto de lei de número 032/2023 consegue o título de cidadã maranguapense, senhora Valesca Mariano de Castro, e adota outras providências, do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Proposta de emenda da Lei Orgânica de número 002/2023, de 3 de julho de 2023, e de autoria do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. O projeto de lei de 030/2023, 17 de junho de 2023, de autoria do Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: extingue a farmácia popular do Brasil do município de Maranguape e adota as outras providências. O parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo Municipal que extingue a farmácia popular do Brasil, do município de Maranguape, e adota as providências, encaminho para a ordem do dia da presente sessão. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de emenda à lei orgânica do município de Maranguape, e adota as providências, encaminha para a ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 032/23, que concede título de cidadão maranguapense à senhora Valesca Mariano de Castro, encaminha do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, encaminha para as comissões competentes. Projeto de lei de número 031, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, que denomina de Alice Lopes Holanda, a rua situada no bairro Outra Banda, e a todas as providências, encaminho para as comissões. As indicações de número 470/23, 471, 472, 473, 474, 475, 476, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva, estão todas deferidas por esta presidência. A indicação do número 478/23, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, Júnior da Topic, deferida por esta presidência. Indicação de número 479 do vereador Ribamar Félix da Silva, deferida por esta presidência.
Indicação no 477 do vereador Francisco Clécio Feitosa Freitas, deferida por esta presidência. A moção de número 097/23, de autoria do vereador Francisco Mardoni de Melo Chimendes, deferida por esta presidência. Moção de número 096/23, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, deferida. Indicações de número 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, todas deferidas por esta presidência. Presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal, pedir na extraordinária para a gente votar o projeto 030 e o projeto de convocação da mesa para a vinda do secretário de infraestrutura, quinta-feira, certo? Não, a outra é a emenda lei orgânica a gente só vota uma, esse da outra daqui a 10 dias. Presidente, só uma questão de ordem. Eu vi aí na pauta da sessão que tem uma proposta de emenda à lei orgânica. Então, de acordo com o que está no regimento, é só a primeira, né? Tem o interstício dos 10 dias para vir para a segunda, né? Sim, você está correto, amigo. Eu pedi do 030, mas é o que vale a farmácia popular. Não é esse da lei orgânica. Da lei orgânica a gente vota uma agora e outra daqui a 10 dias, como manda o regimento. Tá bom? Projeto de lei de número 030 institui o Dia Municipal do Tradutor de Intérprete de Libra do município de Maranguape e dá outras providências. Fica instituído anualmente no dia 30 de setembro como Dia Municipal do Tradutor de Intérprete de Libra do município de Maranguape. Do vereador José Wagner Ferreira Farias. Projeto de lei número 030/23, de autoria do vereador José Wagner Ferreira Farias, que institui o Dia Municipal do Tradutor de Intérprete de Libra do município de Maranguape e adota as providências e encaminha para as comissões competentes. Então, com a palavra, o vereador Elisânio, disporá de 10 minutos regimentais, vereador. Elisânio. Elisânio, primeiro. Primeiro sou eu, né? Mas se quiser trocar... Não quer ir logo? Deixa ele logo. Pronto, pode permutar. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público aqui presente, pessoal que nos assiste nas redes sociais. Pois não? Primeiro aqui eu vim parabenizar aqui meu amigo Shoa, né, que semana passada estava ali na tribuna com ele ali, na tribuna não, ali nas cadeiras, né, e a gente viu o Shoa aí com um monte de remédio para dar ao pessoal. Parabenizar aqui o meu amigo Shoa, grande liderança também da outra banda, viu, Shoa? Pessoal, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a topografia que eu pedi lá para a rua Benedito Assunção, senhor presidente, porque lá está sendo feito um calçamento lá, ali perto da casa do meu amigo Júnior, que não é a prefeitura que está fazendo, mas o pessoal me chamaram lá e pediram para me pedir para falar aqui na tribuna, porque o pessoal está se sentindo lá que prejudicado. Quando fosse fazer o calçamento lá aqui, terminar, se chover, a casa do pessoal lá vai ficar mais baixa.
Então, se eu acho que lá deve ser mandado uma topografia para saber se realmente não vai prejudicar aqueles moradores ali, tá certo? Porque a prefeitura não está fazendo o serviço, mas tem como mandar um topógrafo lá, porque foi liberado para fazer lá. Aí eu acredito que não pode prejudicar ninguém, tá certo? E segundo, eu fui lá na UBS ali do ProURB, e eu entrei lá, eu vi que lá está muito feio, já foi pedido até uma reforma, não sei se foi pelo Júnior ou foi pelo Hugo. Eu, vereador. Júnior, né? E Júnior, eu gostaria muito que o prefeito desse uma apressada naquele serviço de lá, porque até o banheiro lá está fechado. Então, se está feio demais lá, eu já entrei lá, a caixa d'água está com vazamento, teve relatos lá, né, porque a conta está vindo muito alta por conta disso, então se prejudica o município. Aí eu gostaria muito que o prefeito mandasse a equipe técnica dar uma olhada lá, para ver aquele vazamento que tem na caixa d'água, o banheiro, ventilador, que o pessoal lá não tem, só tem um ventilador lá para todo mundo, certo? E também aqui eu vim falar dessa farmácia popular que tem hoje para a gente votar aí, né? Eu não tive muito tempo de ler, mas eu não entendi o que, tipo assim, Elisane, quer acabar a farmácia popular do município, é isso? Tu leu? É isso, né? Pois é, eu já vou falar aqui para os meus colegas vereadores que se o Estado não dá o suporte para a farmácia popular, o município tem como manter. Isso é um descaso com a população, acabar a farmácia popular de Maranguape, e eu já digo aqui que eu não sou a favor, tá certo? E eu acredito que o prefeito tem que melhorar a saúde, tem que melhorar. Nessa semana, ontem mesmo eu vi um relato de uma senhora que tem uma criança autista que não tinha respiridona. Cara, é brincadeira um negócio desse. Nós não podemos, senhores vereadores, votar um projeto desse, acabar a farmácia popular. De maneira alguma nós podemos votar. Nós estamos aqui pelo bem do povo, nós estamos aqui para votar contra o povo, não. Pois não, Júnior? Vereador, depois que o senhor passou lá na rua Bendita Assunção, eu também passei, entrei em contato com o Valber lá na CEINFRA, e mais ou menos umas 11 horas do mesmo dia, o engenheiro foi lá, né, verificou realmente que precisava fazer umas adequações lá na rua, né, adequação técnica, mas já foi corrigido, né? Inclusive o calçamento está sendo terminado, né? O pessoal da Casa da Caixa lá está fazendo de acordo com a orientação da engenharia da CEINFRA. Em relação à questão do posto do ProURB, que Vossa Excelência falou, realmente lá precisa, né, da reforma, e eu hoje conversando com a secretária, também repassei, né, essas situações de lá, e ela disse que brevemente deve ser feita a reforma de lá, né? Mas Vossa Excelência está certo, né? E a gente, como vereador, passar e ver esses problemas e solicitar as melhorias. Com certeza, é para isso que o vereador está aqui. Inclusive também, pessoal, eu tive hoje na escola José de Moura. Eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. A cor da água que as crianças bebem lá. Então, eu botei uma indicação aqui pedindo que seja colocada água potável lá, que aquilo ali é um descaso com a diretora, com os diretores, com as professoras, com as crianças, com todo mundo. Inclusive, eu peguei uma amostra da água e vou mandar fazer para ver se o análise, para ver se está tudo ok, tá certo? Porque não custa nada mandar uns garrafão de água mineral para aquelas crianças. Macho, dá dó olhar uma água daquela. A água que vem direto das telhas, que tem pombo, tem rato, tem gato, direto para a cisterna, vereador Lisane. E as crianças beber daquela água, e sem falar que a água vem direto do açude. Vem direto do açude. Quando não é a da chuva, é direto do açude. Pois não, Lisane? Vereador, obrigado aí pela parte, mas Vossa Excelência presenciou lá, em loco, o que a gente vem falando aqui já de um bom tempo, que é a escassez de água potável naquela região. Não só os nossos alunos, mas a população
da Cachoeira, a população da Jubaia, historicamente não possuem água tratada. E isso já foi falado diversas vezes aqui, certo? A gente sabe do risco, a gente sabe do problema que isso pode causar para a saúde daquele pessoal. E, infelizmente, enquanto a gente não tiver um sistema de água tratada que atenda às necessidades daquele povo, nós vamos nos depararmos com situações como essa, certo? Com paliativos que vão fazer, porque com todo respeito à fala de Vossa Excelência, mas pedir para que o governo municipal, ou para quem quer que seja, que tenha responsabilidade por aquela escola, encaminhar garrafões de água, porque não tem como atender de outra forma, é assinar, de certa forma, o fracasso do poder público em não poder, certo, realizar um sistema de fato que atenda aquela população. De toda sorte, parabéns por Vossa Excelência por ter trazido esse tema à casa. Com certeza, vereador. Inclusive, teve relatos de mãe lá que as crianças chegavam com dor de barriga em casa e eles achavam que era da merenda, que era não sei o quê. Mas tudo pode acontecer, pode ser até da água também, viu, isso aí. E também eu fiz uma indicação aqui pedindo calçamento e a iluminação que do Atravessa Antônio Goldim, ali no Novo Maranguape também, 2, que está muito escuro, não tem calçamento, e o pessoal pediram que o poder público desse uma olhada por esse calçamento. E sobre a farmácia popular, eu já deixo registrado aqui que eu sou contra acabar essa farmácia popular. A gente tem que melhorar, tem que pedir mais alguma coisa, vereador Neto, para melhorar para a população, mas não acabar uma farmácia popular, que se o Estado não puder dar suporte, o município tem dinheiro para isso. Isso a gente está vendo todo dia no portal da transparência. Tem dinheiro para isso. Aí fica a critério dos meus amigos, dos meus colegas vereadores, se quiserem votar a favor ou contra. Tá bom? Obrigado. A Câmara registra para o vereador Ribamar Félix, enquanto inscrito o vereador Elisandro, disporá de 10 minutos regimentais. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhores presentes aqui na Câmara Municipal, boa noite a todos os amigos maranguapenses que nos acompanham por meio das redes sociais. Presidente, minha fala hoje vai ser um pouco mais serena e mais curta em relação à última fala que aqui fiz nessa tribuna, porque de fato eu trouxe um tema que é um tema que trata de um bem que, digamos assim, é muito valioso para todos nós, e quando não se tem acesso, se torna mais prejudicial ainda, que é a questão do acesso à água potável, que nós temos alguns irmãos maranguapenses que não os possuem, que não possuem esse acesso, perdão. E aí, só para dar um esclarecimento, em conversa no escritório da CAGES, aqui no município de Maranguape, fui informado que os usuários, certo, dos serviços prestados pela CAGES, no caso da água, que se sentirem lesados, se sentirem, digamos assim, prejudicados, porque estão pagando uma conta e não estão recebendo a água nas suas torneiras, podem procurar o escritório da CAGES para que seja refeito lá digamos assim, a conta da água de cada um, certo? Para que se possa minimizar esse prejuízo, haja vista que a água não chegou nas suas localidades. E aqui eu me refiro especificamente, certo? As localidades, os distritos de Lages, Umarizeiras, localidade da Boa Vista dos Vieiras, com quem a gente está recebendo muitas reclamações diariamente, certo? Desses problemas. Já disse aqui na sessão passada que protocolei um pedido, digamos assim, junto à CAGES, para a requalificação desse sistema, certo? Inclusive de audiência com o próprio diretor, para que a gente possa levar uma representação
dessas localidades e ver dele quais são as explicações para que isso, de fato, não aconteça, certo? Acontente, que é a distribuição da água. E hoje a gente teve contato com um dos superintendentes da CAGES e ele falou que estão se assenhorando de todas essas questões mediante os relatos que lá apresentaram, inclusive outros documentos que já foram protocolados lá, para que se a gente venha minimizar, acabar de vez esse problema da falta d'água naquelas regiões. Principalmente, vereador Neto, as localidades que recebem água do açude do Penedo. Que, segundo o que foi falado, a extensão da rede d'água que atendia toda aquela região acolá do interior, certo? Penedo, Ladeira, Marizeiras, Laje, Boa Vista, foi estendida aqui para Maranguape, atendendo aqui aos bairros Novo Parque Iracema e também Santos Dumont, e a pressão dessa água acabou, de modo que gerou um problema. Gerou um problema que a pressão gerada não mais, por esse sistema, não mais permite com que a água chegue religiosamente, todos os dias, na casa dos moradores dessas localidades. E aí, presidente, eu queria só chamar a atenção aqui, vereador, só chamar a atenção nossa, como representante legal, digamos assim, do povo, membros de um poder constituído da casa, que é o poder legislativo. Na nossa lei orgânica, certo? No artigo 156, uma das prerrogativas que nós temos aqui na seção 2 é a questão da defesa do consumidor. E é uma das responsabilidades do município, enquanto zelador, digamos assim, cumpridor da lei orgânica, está lá no artigo 156, seção 2ª da nossa lei orgânica. O município promoverá a ação sistemática de proteção ao consumidor mediante programas específicos. E aqui eu estou trazendo essa questão, essa problemática da água, mas como eu tenho aqui advogados na casa e eles podem me orientar e nos orientar melhor sobre isso, quando a gente paga por um serviço e não recebe esse serviço, o retorno desse serviço, no caso, porque quem está pagando a água e não está recebendo, está sendo lesado no seu direito de ter acesso à água. E isso é uma relação de consumo. E isso nós temos obrigatoriedade, certo? O município tem obrigatoriedade não só de acompanhar do ponto de vista técnico e operacional, junto à CAGES, para que os munícipes recebam água nas suas torneiras, como também tem a obrigação de zelar pelo cumprimento desses mesmos moradores do ponto de vista de consumidores que são. Então a gente espera com que essas ações, presidente, seja tomada o mais rápido possível, que a gente tenha movimentações por parte do poder público para resolver essas questões, de modo que a população tenha acesso a esse bem, que é um bem vital, que é um bem natural, e que a gente espera que isso seja erradicado da nossa cidade, porque disse na vez passada e repito, enquanto tivermos um maranguapense que não tem acesso à água potável na sua casa, fica difícil se tratar de desenvolvimento. Fica difícil se tratar de evolução, seja ela da mais variada ordem. É um atraso. Ano 2023, nós estamos ainda hoje discutindo na nossa cidade problema de falta d'água, com todas as tecnologias, com todos os mecanismos existentes para se ter acesso à água potável de qualidade. É inadmissível isso. Vereador Hugo, o senhor pediu uma parte. Pois uma parte, eu gostaria de uma parte também, Alisane. Vereador, a Vossa Excelência tem razão nessa conduta da água. Eu te pedi algumas extensões de redes naquela região ali. E ao pedir, a resposta da cidadã que me deu foi o seguinte: Hugo, nós estamos com um problema na bomba, que era uma bomba mais potente, ela teve entupimento, queimou por causa daquele mato que tem na água do açude do Penedo, e nós estamos com uma provisória. Ela não está sendo abastecida como é para ser, lá do Penedo. Por quê? Porque não tem pressão suficiente
E ela está chegando, além, ela está indo um dia, 2 a 3, para poder dar pressão para vir para até Maranguape. Ela está vindo no novo Parque Iracema, toda aquela região, e já chegou a vir até o bairro Santos Dumont, uma parte. Entendeu? E por isso o senhor tem razão no que o senhor está falando, e eu vou votar favorável ao seu requerimento. Obrigado, obrigado. Vereador Neto. Vereador Elisânia, aqui já deposito aqui meu voto favorável ao seu requerimento, mas lembrando bem aqui que essa casa sempre foi palco de muitas discussões relacionadas à CAGES, à Enel, e seria muito bom, até com o que vem acontecendo agora com essas faltas de água, que até acrescento no seu discurso aí a Boa Vista dos Vieiras também, que essa casa aqui possa, junto ao vereador que está levantando essa questão, que a gente possa fazer uma audiência pública, chamar o órgão, chamar aqui representantes do Ministério Público, chamar representante do governo municipal, que também tem, vamos dizer assim, o braço forte para que isso possa ser sanado, e o governo do Estado, né? Onde a gente sabe que também é representação do governo do Estado, para que ele possa saber o que vem acontecendo com essa prestadora de serviço aqui no nosso município. Então, aqui, se o vereador aqui levantar essa bandeira da audiência pública, pode contar com esse vereador, que assim eu acho que a gente tem que trazer a nossa população para essa casa, para que ela possa estar vendo o trabalho dessa casa e que possa enxergar se há algum trabalho do governo municipal. Obrigado, vereador. Ok. Vereadora Marina. Vereador, pegando um pouquinho da sua fala, mas só para hipotecar apoio ao seu requerimento, inclusive eu vi o outro também, que eu não sei nem se entra na votação hoje, mas também de um valor, assim, de um peso muito forte, o município está precisando bastante, corroborar para o que o senhor está falando, no sentido de que realmente é algo que a gente sofre bastante. Você falou do Santos Dumont. Semana passada mesmo, eu sofri com falta de água, né, no Santos Dumont. Eu me lembro que eu passei um dia lavando roupa, aí pronto, passei 3 dias sem água, né, e eu me lembro que no começo, quando a gente começou a suscitar esses assuntos aqui, até o povo fica um pouco descrente, porque já era algo que toda a vida falava, mas eu vi que você não desistiu, realmente foi à frente, tanto você, vi movimentações do vereador Hugo, me perdoe se eu não citei o nome de outros vereadores, mas veja as movimentações dos vereadores nesse sentido, as reclamações que recebem da CAGES e da Enel, e também concordo com o vereador Neto, que se a gente puder fazer uma audiência pública convocando esses membros, né, para que eles se expliquem diante de tantas reclamações que chegam da população. Claro. E é só para parabenizar seu trabalho mesmo, amigo. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, o fato de ter... Elisânia, minutinho. Tudo bem, só um minutinho, certo? O fato de ter... Presidente, por gentileza, um assunto importante, vai exceder meu tempo, só 2 minutinhos enquanto eu termino minha fala e dou a parte aqui o vereador Júnior. Fala lá, Júnior. 2 minutos. Fala aí, Júnior. Não, eu queria só acrescentar que aqui no Novo Maranguape também, esse loteamento novo, aqui entre a área verde e a outra banda, tá lá toda a encanação já, o loteamento já fez toda a parte de encanação, e a CAGES faz tempo que engana o povo lá. Diz que vai injetar água nos canos, diz que vai colocar água lá, e até agora nada. Inclusive eu estava até com um requerimento para dar entrada aqui na Câmara, mas o pessoal lá disse que estava esperando só um prazo que eles deram, se eu não me engano, até o dia 20. Se até o dia 20 eles não fizerem isso aí, a gente vai dar entrada no requerimento também, para reforçar os requerimentos que você tem relacionado à CAGES, e dizer que eu acho que a gente deveria fazer realmente essa audiência pública aqui, para cobrar da CAGES essas responsabilidades que é dela, né? Senhor presidente, para finalizar, eu queria só fazer uma pequena reflexão com vossas excelências. Nós aqui fazemos parte de um dos 3 poderes constituídos na cidade, que tem, digamos assim, o dever de zelar pela organização social e, consequentemente, pela vida das pessoas que moram na cidade. É importante que o Poder Legislativo se manifeste dando voz a essas questões. É importante que o Poder Executivo se manifeste acompanhando a execução e a realização de fato como este, porque neste momento nós estamos aqui falando, pessoas lá nessas localidades que eu estou falando estão sem uma gota d'água nas suas torneiras. E mais importante ainda, que o Poder Judiciário também se manifeste, porque eu aqui trouxe que há uma relação que está sendo desrespeitada aí, que é a relação de consumo, certo?
entre a concessionária que recebe o recurso para ofertar o serviço e o usuário que não tem esse serviço ofertado. Então a gente espera que as autoridades de fato constituídas na cidade tenham acesso e possam se mobilizar em torno dessas questões, porque a nossa população é quem está gritando por socorro e a gente precisa resolver essas questões o quanto antes. Então, muito obrigado, presidente. Vereador, a Câmara registra suas palavras. Como já excedeu o tempo, eu também vou aparteá-lo, mesmo depois de ter terminado. Na última reunião que eu tive no governo do Estado, acho que o ano passado ainda com o prefeito Átila e mais alguns vereadores, se eu não lembro, o que foi comentado é o seguinte, sobre Maranguape, e se a gente marcar uma audiência pública, tudo vai resumir na questão do Taquarão. Quando sai a obra do Taquarão, injetar mais água, volume maior para Maranguape, tem elevação para abastecer todos os bairros do Maranguape. Inclusive está sendo feita uma obra, né, que vai, uma adutora que vai levar água até Itapeba do Sul, Lagoa de Juvenal, São João da Manari. A obra está sendo feita agora, né, com tubos de 200 milímetros, se eu não me engano. Tudo para receber água do Taquarão. Vai se resumindo isso aí. Então, enquanto esses... Não. Pronto. Vou fazer a leitura aí, né? Projeto de resolução de número 018/2023, de 15 de agosto de 2023. Convoco o secretário de Infraestrutura, o senhor Francisco Valber Freitas Mato, para a sessão ordinária no dia 17 de agosto de 2023 e adota outras providências. Ao presidente o uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Maranguape aprova e eu promulgo a seguinte resolução. Fica convocado o senhor Francisco Valber Freitas Mato, ocupante do cargo de secretário de Infraestrutura do município de Maranguape, para a sessão ordinária no dia 17 de agosto de 2023, às 18h30. Artigo 2. O objetivo da convocação do secretário é para a representação da matéria contida no requerimento 033/2023, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva, aprovado em plenário dessa augusta Casa Legislativa no dia 25 de abril de 2023. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas em dispositivo comentário. Presidente José Valber Menezes dos Santos, Antônia Marina Lima de Paula, Antônio Laís Sampaio, Francisco Hugo de Alencar e Diego Anderson Mendes de Castro. Pronto. O projeto de resolução número 018/23, de autoria da mesa diretora, conforme requerimento do vereador Ribamar Félix, convocando o secretário, e será para o dia 17 agora, né? Quinta-feira. Quinta-feira, certo? Eu queria até fazer uma coisa, já conversei com dois vereadores, que é o Elisane e o Ribamar, para nesse dia a gente não se inscrever, abrir o espaço para que o secretário faça a apresentação. Eu acredito que seja bem demorada, talvez uns 30 minutos, né? E em seguida faculte a palavra aos senhores vereadores, tá bom? Então encaminho para a ordem do dia da presente sessão e coloco também nesse momento em votação o requerimento verbal da vereadora Marina, para que a gente tenha duas extraordinárias para apreciar o projeto de resolução 018 da mesa, o projeto 002, né, do Executivo, que é a alteração à lei orgânica, e duas extraordinárias para apreciar o outro aqui, o 030/23, tá bom? É a resolução. Então, coloque em votação o requerimento. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Teremos duas extraordinárias. E vamos suspender nesse momento a sessão para que os vereadores deem a comissão. Já foi dada a comissão? Então não precisa suspender, não. Então pronto, já foi dado esse parecer, não precisa suspender, né? Então vamos apreciar logo os dois requerimentos do vereador Elisânio.
o 053/23, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, serve-se do presente para requerer à Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, CAGES, a apresentação de um plano de ação para resolver o persistente problema de falta d'água nos distritos de Laje, Marizeira e demais localidades. Que são abastecidas de peneira. Discussão. Vai discutir, presidente. Vai discutir, vereador Elisânia. Presidente, o que Vossa Excelência traz à discussão aí é o requerimento sobre... Para que a CAGES apresente um plano de ação. Pronto. É um assunto que já foi batido, desculpa aí, que coincidiu aqui de uma ligação mesmo no momento. O teor desse requerimento, a gente está solicitando aí à Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará que apresente um plano de viabilidade, apresente uma estratégia de resolução, certo, desse problema que já é recorrente faz um certo tempo aqui no município de Maranguape, de falta d'água nos sistemas que são nas localidades e distritos que são abastecidos com água do açude do Penedo. Nós sabemos que o nosso sistema, a nossa adutora é uma adutora antiga, certo, velho, um sistema que já está envelhecido, vez ou outra tem alguns paliativos para que isso possa melhorar a qualidade de distribuição dessa água, mas infelizmente não atende. E nos últimos meses, principalmente do ano passado para cá, a gente está tendo, em grande parte do interior do nosso município, principalmente a chamada Rota de Dentro, que é aquela rota ali que vem Ladeira, Marizeiras, Vila Nova, Lages, Boa Vista dos Vieiras, uma reclamação contínua da falta de água nessas localidades e que são provenientes do sistema do açude do Penedo. Então a gente pede com que essa companhia que tem a concessão, certo, da distribuição de água na nossa cidade possa ver isso de modo a resolver esse problema, né? A gente já pediu uma conversa com o próprio diretor, presidente. Vamos provocar, vereador Neto, essa audiência que eu acho importante, tá entendendo? Porque trata-se de um bem vital para a nossa população e não pode ser tratado dessa maneira como está sendo visto, não. Como falei agora há pouco, até porque essa água ela não é de graça, ela está sendo paga e não está sendo recebida pela nossa população. Então peço Vossas Excelências que aprovem esse requerimento e a gente possa com isso fazer mais força ainda junto à CAGES no sentido de ver esse problema resolvido. Para discutir? Para discutir, vereador Riba. Elisânia, eu quero dizer que sou totalmente a favor do seu requerimento, tá certo? Mas o que eu quero dizer também para a população de Maranguape, que eu fico muito triste em ver um discurso desse, Elisânia, porque se não está suprindo nem a água para a população, fico muito triste quando eu vejo falar num polo em Maranguape. Por quê? Porque se não está suprindo a população, como é que vai suprir as empresas, Cássio? Mas eu sou totalmente a favor do seu requerimento. Agora é complicado a gente pensar em empresa em Maranguape, tá bom? Discutir, vereador Neto. Vereador Elisânia, aqui também já me pronunciei que era favorável ao seu requerimento e também queria acrescentar onde você botou Marizeiras e demais regiões, falando muito dos distritos, mas também é um caso também que nós temos aqui na nossa própria sede, né? Aqui Novo Maranguape, Novo Parque Iracema, Santos Dumont, Parque São João, Parque Iracema, Centro. Então, assim, está sendo um problema generalizado do Maranguape e onde aqui, mais uma vez, aqui eu parabenizo e conte com esse vereador nessa luta, que é o melhor da nossa população. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Em discussão, o requerimento de número 055, também de autoria do vereador Elisânio Umbelino. Em discussão. Para discutir, presidente. Esse é um problema que não sei se é menor do que o outro, né? Porque, veja bem, uma das questões básicas que todo indivíduo precisa, ou até por uma questão legal, é o seu direito à identificação. Nós sabemos que a legislação brasileira, certo, exige com que cada indivíduo tenha, certo,
um rol de documentos que possa, digamos assim, lhe dar a devida identificação formal como cidadão, certo? E assim ter os seus direitos garantidos. E um deles, essencialmente, certo? Chamado de registro geral, né? A nossa RG, a nossa identidade, ele está sendo, de certa forma, uma das maiores dificuldades de acesso que a população do nosso município tem. Nós temos aqui hoje, certo, um sistema que já é um sistema caótico, digamos assim, de atendimento à população, certo, que precisa desse documento e que não tem ali a capacidade de tirar esse documento. As filas para a equipe lá, que faz a outorga, digamos assim, do serviço de identificação, essas filas estão já com agendas para o ano que vem. E é um absurdo uma pessoa, às vezes, precisar de um documento desse para ter acesso a um benefício social, para ter acesso, muitas vezes, a uma representatividade, uma representação no processo jurídico, seja ele das mais variadas ordens. Enfim, a identidade a gente precisa até para sair de casa e ir na esquina. E não é admissível que, sabendo do tamanho de uma necessidade dessa, do tamanho de um problema desse, a gente não tenha na nossa cidade equipes que venham atender a essa situação. Então a gente nesse requerimento pede, junto à Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, que possa ver essa situação de Maranguape, analisar, certo? Se não tem relatórios que estão enviando para lá, mas que eles venham aqui ver o problema que é isso para a nossa população e resolver isso junto com o governo municipal, seja acrescentando uma equipe, 2 equipes. O fato é que não é, digamos assim, tácito, não é admissível alguém precisar retirar o RG em Maranguape e a fila está para fevereiro, março do ano que vem. Um negócio desse é inadmissível. Então eu peço, nesse requerimento, que os senhores nos ajudem aí a sensibilizar o governo do Estado para ampliar essa equipe aqui no município de Maranguape, para que a nossa população tenha acesso aos seus RGs com menos dificuldade. Para discutir, senhor presidente. Elisânio, parabéns pelo requerimento, parabenizar o vereador Elisânio. Eu lembro que esse setor de identificação do município de Maranguape foi implantado à época que eu era vice-prefeito dessa cidade, isso há 12 anos atrás, senhores. Há mais de 12 anos, eu acho que há 14 anos atrás, que nós procuramos modernizar, presidente Valber, o sistema de emissão de RG no município, que era um sistema arcaico, era um sistema que era emitido dentro da Delegacia de Polícia Civil de Maranguape, que intimidava muita gente para tirar esse RG, e à época tirava 10 RGs por mês, com 30 dias para receber. Nós conseguimos implantar, eu era vice-prefeito do Geórgia, implantamos esse núcleo de identificação, trazendo do governo do estado para cá. Maracanaú concorria e nós conseguimos trazer para cá, e aquela época, 14 anos atrás, eu não sei quantas identidades são emitidas hoje por dia, mas há 14 anos atrás, a nossa meta era 50 identidades por dia. Você multiplicando por dia úteis, dava 1.000 identidades por mês, recebendo no máximo em 24 horas. Então nós temos que procurar cada vez mais modernizar. É um acesso muito limitado e difícil. Conte com o meu apoio, vereador Elisane, nesse sentido, que a população precisa, e nós procuramos, como um dos mentores, um dos idealizadores desse centro de identificação no município de Maranguape, eu não poderia ficar omisso a seu requerimento. Voto a favor e encampo essa batalha, essa luta, para que modernize. Inclusive, o chefe de gabinete do secretário de Segurança é um oficial da Polícia Militar, o Coronel Lins, amigo nosso pessoal. Só para discutir, vereador Riba, pediu primeiro. Elisane, eu também quero dizer que sou totalmente a favor do seu requerimento, tá certo? Não é à toa, vereador Afonso, que eu pedi um VaptVupt, fiz um requerimento pedindo um VaptVupt para Maranguape, porque a gente sabe que precisa. A gente sabe da situação do maranguapense. Então eu fiz um requerimento pedindo, foi aprovado. Cabe, não sei se é o governo municipal, estadual, né? Mas ele tem que ir atrás para poder... Pode falar. Aproveitando aqui, só para explicar ao vereador Riba, votei até a favor do seu requerimento. O VaptVupt é um projeto do governo estadual e não é simplesmente implantar. O governo estadual, ele licita lotes
de VaptVupt, ele licita o VaptVupt, alguma empresa concorre e ganha. Eu acho que muitos desses VaptVupts que tem no governo do estado é a Marquises que ganhou essa licitação e organiza os VaptVupt. Mas o primeiro passo é esse, vereador Riba, é requerer, lutar e ir atrás. Podemos até marcar uma reunião na secretaria competente do estado, que foi fracionada, era a antiga STDS do estado, eu não sei em que pasta ficou, mas nós podemos procurar e ir atrás para, pelo menos, entrar na lista de um possível VaptVupt que atenda Maranguape e algum município vizinho. Com certeza, obrigado, Afonso, e eu acredito que a gente tem que ser totalmente a favor mesmo, Elisângio, desse requerimento, porque já vi vários relatos de gente que está marcado para tirar a identidade para o ano que vem, Wagner. Então, se for fazer essa audiência, pode contar comigo, Afonso, para a gente ir, eu acho que com os vereadores também. Só isso mesmo. Só para discutir, só para hipotecar meu apoio, vereador Elisângio, dizer que é outro assunto que realmente vem sendo amplamente debatido e um pedido da nossa população, né? E eu tenho certeza que cada um dos colegas vereadores conhece alguém no governo do estado, que possamos juntos emplacar essa batalha também, para que uma equipe maior possa ser feita, ou a ideia do vereador Riba também, que do VaptVupt, enfim, algo que realmente solucione esse problema de uma vez por todas, que é um direito da população, e é um direito básico, né? Só conte com o nosso apoio, vereador Elisângio. Não havendo mais sem querer discutir, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Em discussão, o projeto de resolução número 018/23, de autoria da mesa diretora, que convoca o secretário de Infraestrutura, Francisco Valber Matos, para a sessão ordinária de 17 do corrente ano, na Câmara Municipal de Maranguape. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, apenas como está. Aprovado. Caminho para a ordem do dia da próxima sessão, da primeira sessão extraordinária. Projeto de lei número 030/23, de autoria do Executivo Municipal, que extingue o CNPJ da Farmácia Popular do Brasil, do município de Maranguape, e adota todas as providências. Em discussão. Para discutir, presidente. Presidente, eu de certa forma fui pego até de surpresa quando essa pauta chegou para a gente analisar. E aí eu fui me ater ao que a mensagem supostamente diz, que explica essa extinção de um programa que vai frontalmente à necessidade daqueles que mais precisam, certo? Que para quem não sabe, a Farmácia Popular do Brasil trata necessariamente de acesso a remédios com preços populares de baixo custo para a população mais carente. E aqui na mensagem que veio do governo municipal, ele diz que extingue a Farmácia Popular do Brasil no município de Maranguape e adota outras providências. Aí coloca, inicialmente cumpre destacar que o programa Farmácia Popular foi criado, foi criado pelo governo federal e extinto pelo mesmo em 2016. Guarda essa informação que eu volto já a ela. E menciona uma portaria, que é a portaria 2898, de 3 de novembro de 2021, em que estabelece lá o programa Farmácia Popular, que é realizado no Brasil todo, certo? E eu fui, mediante essa informação inicial da mensagem, fui procurar saber o que essa portaria diz. E a portaria, certo, nada mais é do que consolida o programa de farmácia popular, certo, no país, e dá uma série de regras, de regramento, para que esse projeto seja, digamos assim, desenvolvido no sistema de saúde público do município, dando a possibilidade, certo? Dando a possibilidade que aí ela remota a uma outra portaria, que é a portaria número 5, de 28 de setembro de 2017, que trata sobre as condições para que esse programa seja realizado no Brasil. Não só com convênios diretos, certo? Com as farmácias,
mas também em convênios firmados com os estados e os municípios e o Distrito Federal. Eu não vi, no que eu procurei, certo? Nenhum documento dizendo que a farmácia popular está extinta no Brasil. E aí, o ano de 2016, que a mensagem diz respeito, eu fui ver o que é que tinha nesse ano, certo? Do ponto de vista de extinção da farmácia popular. E o que está posto lá é uma portaria de número 111, de 28 de janeiro de 2016, que no seu capítulo 1º, disposições gerais, consolida as disponibilidades e o modelo de execução das farmácias populares no Brasil inteiro, e que vai normatizar o que já está na resolução que eu acabei de ler para Vossas Excelências. E não consta nessas portarias, em nenhum momento, a fala de extinção desse programa no Senado da Saúde Nacional. E para confrontar ainda mais com os dias atuais, eu fui ver no governo federal se tinha lá, hoje, alguma menção relacionando o programa, a extinção do programa Farmácia Popular no Brasil. E aqui, o que está colocando é, não só a existência, como também os mecanismos de viabilização e de convênio que esse programa pode fazer com os estados, os municípios e os entes particulares que possam conveniar com o governo federal, no sentido de garantir cada vez mais remédios com preços populares à população. Então, meu povo, eu, na condição aqui de avaliador, digamos assim, dos projetos que vem para cá como vereador, eu não vejo explicação para que esse projeto de lei venha com esse texto para cá, extinguir a farmácia popular no nosso município. Isso não só, eu não encontrei nenhuma fundamentação legal no que o Ministério da Saúde e o governo federal, a política de saúde do governo federal trouxe, como, por si só, vereador Cássio, você tirar da população acesso a remédios populares, com preços que podem ser adquiridos por eles, isso é distanciar cada vez mais o nosso povo desse acesso fundamental à saúde da população. Vereador Elisânia, 3 minutos já. Para encerrar, presidente, me manifesto inteiramente contra esse projeto de lei e digo que acho que houve um equívoco do governo em mandar esse projeto de lei para cá. Para discutir, vereador Hugo. Elisânia, eu também tive a preocupação de buscar argumento sobre isso, tá? E aqui na portaria do Ministério da Saúde, do Gabinete do Ministério, no parágrafo único, ele diz aqui, tem a farmácia popular por objetivo de disponibilizar a população por meio da rede privada e farmácia e drogarias. Aqui em Maranguape, o atual gestor, ele tentou se credenciar para poder viabilizar os recursos vindo para a farmácia. E se disparou, está aqui, lista de credenciamento. Existe a farmácia Pague Menos e a farmácia Conviva. Aqui credenciado, isso aqui eu posso dizer que está com todos os medicamentos que continha na farmácia popular. Isso não significa dizer que se abrir as inscrições, eu fui procurado por 2 empresários no ramo de drogarias, aqui em Maranguape, para poder, para poder se credenciar e ter esse programa de farmácia popular. Nós fomos até a secretaria e a farmacêutica nos entrou e passou algumas portarias, algumas coisas, e não está tendo credenciamento no momento para abrir farmácia popular. Inclusive tanto a municipal como para a rede privada, que existe aqui em Maranguape 2, que é a Pague Menos, que com todos os itens, e a farmácia Conviva. Vereador Elisânia, discutindo a matéria, senhor presidente, numa olhada rápida, a gente já tinha analisado e discutido com a Procuradoria do município a respeito da extinção das farmácias populares no Brasil, não só no município de Maranguape, e numa consulta rápida, que qualquer um pode ter acesso no Google, isso é fato que foi extinta as farmácias populares por um corte do governo federal. E eles procuram, nesse corte orçamentário que foi promovido nas gestões passadas, nesse corte orçamentário do Ministério da Saúde, as farmácias populares foram extintas no Brasil e foram conveniadas
essas ações e esses repasses com farmácias particulares. Também concordo que o governo federal não deveria ter acabado com as farmácias populares, mas esse ato não é do governo municipal. Simplesmente o governo municipal gera um CNPJ para poder receber esse recurso que não chega mais pelo governo federal. E o Ministério da Saúde recomendou que todos os municípios dessem baixas nos CNPJs que possuem, nesse sentido da farmácia popular, para reestruturar uma nova maneira de que chegue ao município e ao cidadão os medicamentos conveniados, ditos farmácia popular, que em primeiro momento vão ser conveniados com farmácias particulares, da rede particular. Vossa Excelência pode só colocar no Google aí, de extinção das farmácias populares no Brasil, que vão surgir diversas matérias de diversos jornais de circulação nacional. Só a título de esclarecimento para todos os colegas vereadores, não é um ato nefasto, um ato contrário contra a população de Maranguape, que o prefeito Átila está adotando. Isso é analisado. Jamais iríamos votar uma matéria aqui que viesse de encontro à necessidade da nossa população. Agora o município não tem como bancar uma situação dessa sem um repasse federal. E a recomendação, mais uma vez, digo a todos os colegas vereadores, a recomendação parte do governo federal, do Ministério da Saúde, para que depois venha uma análise de como ficará esse projeto a nível nacional. Dá uma pesquisada, concordo, Vossa Excelência, foi muito bom trazer essas portarias que a gente tem que discutir, e eu elogio todo o seu posicionamento de discutir a matéria, sempre as matérias com muita propriedade aqui nesse Poder Legislativo, como Vossa Excelência está discutindo, está defendendo. Eu estou aqui só a nível de trazer um esclarecimento em cima dessa matéria, com pesquisa, hoje numa conversa com a Procuradoria e agora, bem rápido, numa pesquisa no Google a respeito da extinção das farmácias populares no Brasil. Corte orçamentário do governo federal, já na gestão, no final da gestão de 2016, e reforçado no ano de 2018, logo no início, pelo então ministro Paulo Guedes, ministro do governo Bolsonaro da Economia. Para discutir? Marina, para discutir. Só para corroborar com a discussão, né, um assunto realmente... Eu tomei, Elisânia, o mesmo susto que acredito que todos os vereadores tenham tomado pela leitura da matéria. Então, eu tive a mesma preocupação do que os colegas vereadores para procurar elucidar essas questões, justamente para levar uma comunicação clara para a população. E corroborando totalmente com o que o vereador Afonso falou, né, infelizmente, foi uma medida tomada pelo governo anterior, e é o governo federal. A gente não está falando nesse momento nem do governo municipal, de gestões anteriores, não. É uma medida que foi tomada no governo federal anterior. Por quê? Porque a farmácia popular era um programa criado pelo governo federal e financiada pelo governo federal. E que os municípios teriam que abrir um CNPJ, como foi aberto, para receber a verba. Então, o que está sendo extinto aqui não é o programa Farmácia Popular, porque ele já foi extinto. Nós estamos extinguindo a unidade orçamentária porque ela não está recebendo orçamento. Né? Então, assim... O que o vereador Afonso falou foi muito pertinente, assim como o vereador Elisânia também falou. São essas discussões que trazem à tona, né, a curiosidade até das pessoas que nos assistem, que acompanham o nosso trabalho, mas, corroborando com o que o vereador Afonso falou, realmente não é uma medida do governo municipal, certo? Inclusive foi uma exigência do Ministério da Saúde que fosse extinta, justamente porque o programa, infelizmente, já acabou. Né? Infelizmente, o que nós estamos modificando hoje é a unidade orçamentária, porque ela não está recebendo verba do governo federal, que foi quem criou o programa. Discutir, senhor presidente. Mardoni. Senhores, é importante, eu vou até reforçar aqui o que já foi falado aqui pelos senhores vereador Afonso, vereador Marina, até para que a população possa compreender, porque a primeiro momento isso soa realmente como algo negativo, né? Extinção da farmácia popular. Mas, mais uma vez, reforçando que essa farmácia popular do Brasil ela foi extinta no governo anterior, no governo federal anterior, e o projeto que veio aqui do Executivo é extinguir nesse CNPJ, uma vez que não existe mais dotação, não recebemos mais recursos para tal, e também extinguindo os cargos de provimento em comissão a ela vinculada, a farmácia popular que existia aqui em Maranguape. E aí, mais uma vez, a gente tem que reforçar que existe uma portaria até 2898, de 3 de novembro de 2021, que estabelece esse novo modelo de farmácia popular. E aí, no artigo 2º, parágrafo 1º, fala que
tem a farmácia popular, tem um objetivo de disponibilizar à população, por meio da rede privada de farmácias e drogarias, os medicamentos do CBAF, previamente definidos pelo Ministério de Saúde, fraldas, geriatras e tal. E o município de Maranguape, quando se fala, o município poderia custear isso. Na verdade, o município de Maranguape já investe, né, um grande valor significativo na compra de medicamentos, como é feito junto com todos os outros municípios do estado do Ceará, que é feita essa união para que possa ser comprada essa medicação e trazida aqui pelo consórcio, né, vereador Afonso, aqui para o município. E para além disso, eu conversando com a secretária de saúde, a doutora Cleonice, além do consórcio, são comprados diversos lotes, listados diversos lotes de medicamentos para que possa compor aqui o quadro da farmácia de Maranguape. Então, não faz nem sentido nós falarmos em bancar a farmácia popular, para vender mais barato, quando todo o dinheiro voltado para os medicamentos são comprados para dar o medicamento gratuito na Secretaria de Saúde. Né? Não faz sentido o município subsidiar para vender mais barato, quando na verdade todo o dinheiro investido já é para comprar medicamento que será dado de forma gratuita. Então, só para finalizar, senhor presidente, só para deixar claro que nós não estamos aqui pondo fim à farmácia popular do Brasil. A farmácia popular existe, existem farmácias credenciadas, né? Eu sei que uma delas é aqui a farmácia Pague Menos, a outra, estava conversando com o vereador Hugo, eu acho que era a farmácia Conviva, né, que tinha ali na rua José Fernandes Vieira. Então, existem farmácias populares, farmácias credenciadas ao programa Farmácia Popular do Brasil aqui em Maranguape. Não se está extinguindo, mais uma vez, as farmácias populares. Está se extinguindo o CNPJ só por uma mera regularidade, né, vereador Afonso, que foi recomendado pelo Ministério da Saúde. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, vereador Neto. Senhor presidente, aqui acompanhando aqui a matéria, e muito aqui uma parte aqui do vereador Elisânio, e assim, que a gente vê é mais uma dificuldade para a nossa população. É o que vai acabar acontecendo, que já está tão rala a nossa saúde do nosso município. Triste mais uma vez. Senhor presidente, para discutir. Vereador senhor presidente, só uma pergunta aqui. A matéria veio para casa, né? Os vereadores, por acaso, se votasse tudo contra a matéria, ia acabar a farmácia popular ou não? Porque, pelo que eu estou vendo, é federal, né? É federal. E se por acaso os vereadores fossem todos contra, mesmo assim acabava, porque se veio para votar... É isso que eu quero saber. O projeto é apenas para que a prefeitura possa dar baixa no CNPJ. A farmácia popular vai continuar do mesmo jeito, em parceria com a iniciativa privada, que é a Pague Menos, né, e a Convida, se eu não me engano. Continua tudo como está. Continua tudo como está. Só que a prefeitura não poderia fechar o CNPJ, porque foi uma lei criando, e agora para fechar o CNPJ precisaria de uma lei extinguindo, né? Essa era a minha dúvida. O município ia ficar inadimplente porque não, com o CNPJ aberto, sem funcionar. Então, a votação aqui é só para dar baixa do CNPJ. Posso rediscutir, o programa hoje mudou em parceria com a iniciativa privada, né? Pelo que eu entendi do projeto. Mais alguém para discutir? Não havendo mais quem querer discutir, para rediscutir, vereador Elisânio. Para rediscutir. Bem, eu entendi, inclusive, vereador Afonso, eu vi as manifestações de alguns órgãos de imprensa tratando sobre essa questão da farmácia popular. Contudo, nenhuma dessas portarias que eu aqui mencionei foram revogadas. E lá, nessas portarias, existem claramente que a parceria com a rede privada, que tomou uma proporcionalidade maior do que foi o programa inicialmente, porque infelizmente o governo passado fez isso, o governo federal passado fez isso, e extinguiu, digamos assim, a chamada rede própria. O que eles dizem que foram extintos foi a chamada rede própria. Era o que nós tínhamos nos municípios, certo? E passou a responsabilidade, que o nome não é mais nem farmácia popular, é aqui tem alguma coisa, porque eles colocam, aqui tem farmácia popular, certo? Era a nomenclatura que esse programa recebeu em parceria com as instituições privadas, descaracterizando o que inicialmente se chamou de farmácia popular do Brasil. Mas, se nós formos ver, nenhuma dessas portarias que eu aqui citei a vossas excelências, tratando especificamente sobre a farmácia popular, foram revogadas. O que significa que os municípios poderiam, sim, ter as suas redes próprias.
Esse CNPJ que Vossas Excelências estão falando que está sendo extinto para reorganizar, não deveria nem acabar. Porque o município poderia reorganizar dentro desse CNPJ, certo? Com recursos próprios, a melhoria desse sistema de distribuição de remédios dentro da nossa cidade. Por quê? Todos nós sabemos que é uma falha, e é uma falha grande, enorme, esse problema de distribuição de remédio no nosso município. Se alguém chegar aqui e disser que existe alguém, que a nossa rede de distribuição de remédios, certo, gratuito para a população, está contente, estou dizendo que está morando em outro município, não está em Maranguape. E esse mecanismo seria um mecanismo que poderia fortalecer isso. Ainda mais quando se colocaram aqui que estão se fazendo um ajuste orçamentário, estão se mexendo no orçamento. E nós sabemos que existe uma questão no orçamento chamada de transposição de recursos, que eu posso tirar daqui e botar aqui e cobrir a ação que esse orçamento tal coloca. E aí, meus senhores, vou trazer só informação para eu me calar. No ano de 21 e 22, eu não vou dizer o que foi arrecadado, mas foram gastos mais de 600 milhões de reais no município de Maranguape. Isso é orçamento geral, total. Se nós pegarmos a distribuição desse orçamento através dos CNPJs que foram beneficiados, nós vamos encontrar muitos elementos de despesa que não deveriam ter sido gastos, o montante que foi gasto. Parte desse recurso poderia suprir uma necessidade como essa, mas não supriu. E aí a gente vê um negócio como esse aqui, certo? Dizendo que é para adequar orçamento. Vamos pegar o orçamento e vamos ver de fato com o que foi gasto. É lamentável se saber, certo, o caminho do dinheiro na nossa cidade, e aqui vem um negócio como esse, dizendo que não tem recurso para atender a necessidade prioritária do povo, que é o remédio. Continuo na minha defesa de que deveriam ter olhado melhor esse programa antes de vir para cá com a mensagem dessa. É discutir, senhor presidente. Vereador Mardoni. Senhores, o que nós temos aqui em poucas linhas, resumindo, nós temos um X de valor que é gasto com saúde, com medicamento, e que é dado à população. Precisa melhorar? No Brasil todo a saúde precisa melhorar. A gente tem duas opções: ou a gente pega esse X, gasta com medicamento e dá para a população, ou a gente vai subsidiar para vender medicamento barato. Aí é o que a gente tem que decidir. Nós vamos pegar o recurso que tem e colocar na farmácia para dar para a população, ou vamos subsidiar e vamos vender mais barato para o povo? O que o povo quer? Quer receber de graça ou quer comprar mais barato? Eu acho que a grande questão da história é essa. Eu acho que o que nós temos, e aí, vereador Elisângio, eu concordo com Vossa Excelência, de verdade, sobre a importância da farmácia popular, mas o governo federal, a gente não pode trazer uma responsabilidade e querer culpar o ex-prefeito, porque isso aqui foi, a gente não pode querer culpar o ex-prefeito João Paulo Xerez, ninguém pode querer culpar o prefeito Acre, ninguém pode querer culpar o GEOI, de uma coisa que foi o governo federal que fez. Foi uma irresponsabilidade? Foi, mas foi o governo federal, não foi o governo municipal. Então eu acho que, se é de a gente pegar o recurso que é gasto para dar o medicamento, em vez de subsidiar, eu acho que a gente prefere, acho que a população vai preferir receber de graça na farmácia. Obrigado, senhor presidente. É nessa linha, senhor presidente. O vereador Mardoni foi muito feliz na colocação dele, na questão do X e o Y aí, do remédio gratuito ou do remédio pago. Não sei se você usou a expressão Y, né, que já tem gente corrigindo, mas do X, mas o ideal era usar o Y. O vereador Elisângio, mais uma vez, vereador, você está correto. Nós temos que melhorar a distribuição da rede pública de medicamentos no município, nos municípios do Brasil. E Maranguape está inserido neles, graças a Deus faz parte do Estado brasileiro. Mas essa questão de bancar com orçamento próprio um projeto do governo federal, todos nós sabemos que é fora da realidade dos municípios do Nordeste. Nenhum município do Nordeste sobrevive com recurso próprio. Dos 5 mil e tantos municípios que nós temos no Brasil, pouco mais de 10% sobrevive com recurso próprio. Maranguape está no Nordeste na dificuldade que nós sabemos. Não tem como dizer o governo federal cortou, o município banca. Da onde? Ou distribui no hospital, ou distribui nos postos de saúde, ou vai criar um núcleo de farmácia popular em um único canto, que pode estar sendo feito pelo governo federal para ser distribuído e conveniado com diversas farmácias particulares, diminuindo o custo do governo federal. Responsabilidade nesse sentido não pode ser colocado na gestão.
tem que ser colocada no governo federal. Mas os vereadores de oposição estão no papel de defender, sensacionalizar, levantar, levar para a população como se o mal fosse causado pelos vereadores da base e pelo prefeito municipal, como foi um corte do governo federal. É nesse sentido que nós temos que ter responsabilidade de falar com propriedade do que está acontecendo e do que aconteceu no governo federal. E não jogar essa responsabilidade no município, nos parcos recursos que o município de Maranguape recebe, quando se fala em 600 milhões de gastos. Foi no ano passado? 2 anos? Mas aí é bom, como Vossa Excelência disse, se distribuir nos CNPJ, vamos encontrar, usando outras palavras, coisas gritantes. Era bom que trouxesse todos os CNPJs e qual a área que foi distribuída esses 600 milhões, para que a gente possa discutir nesse sentido, né? Pois cite os CNPJs, cite. É importante que a gente saiba, né? Aliás, está colocado no portal da transparência para todo mundo, mas não vou nessa linha de debate, não. Isso não é responsabilidade do governo federal, é apenas vereador Tana, vereador Elisane, meus amigos, nós estamos só discutindo aqui a questão, é apenas baixa num CNPJ de um projeto, vou até tirar a expressão extinto, de um projeto reformulado pelo governo federal, que foram as farmácias populares do Brasil, que deixaram de ser tocadas pelo ente público e foram conveniadas com as farmácias da rede particular. Para rediscutir, vereador Riba. Para rediscutir aqui, Elisane, esse valor que você citou aí de 600 milhões, eu acredito que não dava para tá faltando uma dipirona, tá faltando uma bezetacilva no hospital, que nem eu levo muita gente para o hospital, o vereador Neto. E quando chego lá, a pessoa tem que comprar uma bezetacilva. Uma mulher agora foi mordida na cachoeira, não tem uma vacina, foi mordida por um cachorro, não tem uma vacina no município. Eu vi uma mãe terra fazer um esclarecimento que não tem Respiridona no município de Maranguape, vereador Neto. E um valor desse, 600 milhões, é muito dinheiro, pessoal. Não havendo mais para rediscutir, presidente. Rediscutir, vereadora. Só para complementar o que o Afonso falou, Marina. O fato é, né, assim, eu não vou me alongar muito nas discussões, o fato é que eu tenho certeza que nenhum prefeito, nenhum colega vereador quer, de forma alguma, acabar com algum programa que chegue remédio à população, se é uma demanda tanto da população quanto de nós, colegas vereadores. Eu tenho certeza disso. Então, infelizmente, o que aconteceu foi um corte do governo federal, não nessa gestão, na gestão anterior. Para rediscutir, senhor presidente. Só nas rediscussões, eu não acho que aqui medicação para a nossa população é dado, não. É os impostos que é pago e é obrigação. Então, antes de mandar uma matéria para extinguir, precisaria primeiro olhar, ver se dá para trocar rúbricas, como o vereador Elisânio falou. 600 milhões é 600 milhões. Não havendo mais ninguém para rediscutir, coloco em votação o projeto, a mensagem número 030/23. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 4 votos contrários. Encaminho para a ordem do dia da primeira sessão extraordinária. Em discussão a mensagem de emenda de orgânica do município de número 002/23, que altera dispositivo na lei orgânica do município de Maranguape, indica e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Eu gostaria de discutir, presidente, só para a gente trazer à alusão mais ou menos o procedimento, né? Aqui a gente o município ele está falando sobre a doação de bens móveis e imóveis. E aí é regido pela lei de licitações, só que a lei de licitações, no seu artigo 17, ela se contrapõe um pouquinho com a Constituição Federal, no seu artigo 30. No seu artigo 30 fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, para que um interesse mais local do que os terrenos do próprio município, né? Então, através de uma ADIM, né, o ADIM, eu acho que é 927, inciso 3º, ela suspendeu essa parte do artigo 17 da lei de licitações, e aí abriu justamente o que a Constituição Federal fala,
que é discutir, que o município tenha, né, a total autonomia de discutir sobre os interesses locais, certo? E aí eu só falar algumas nuances em relação à lei, ela não vai ser algo que, ela tem um rito que vai acontecer, passa pela Câmara de Vereadores, né? E aí, em alguns casos, podem ter as dispensas às licitações, que tem na lei especificando. Senhor presidente, queria discutir o projeto de lei que ora é apresentado, certo? Só para rememorar aqui, os demais vereadores, foram aprovadas 2 leis, certo? 2 leis nessa casa, em que tratam sobre doação de terreno e, consequentemente, dessas doações, a alienação desses terrenos para que se possa servir, certo, como hipoteca junto a banco, certo, colocando esses terrenos como garantias. E eu já tinha levantado, nas 2 discussões de projeto de lei separado, eu tinha levantado a discussão que isso era irregular. Era irregular por quê? O artigo 12 da Constituição da Lei Orgânica Municipal diz que são 2 requisitos básicos para que isso acontecesse. Tinha que ter prerrogativa legal da Câmara, autorização da Câmara, foi o que foi feito, mas tinha que o terreno passar por um processo de concorrência pública, o que não foi atestado em nenhum dos 2 casos nessa casa. Eu apresentei 2 requerimentos aqui, requerimento número 53 e número 55, um pedindo para que aquela lei lá fosse votada, a primeira, e o outro pedindo para que fosse feito, certo? Não foram esses aqui não, foram outros. Mas que esses projetos fossem alterados e que essa lei fosse revogada, em função de que não atendia ao que a lei orgânica preceituava. E no último, eu fiz até uma consulta à casa legislativa aqui na Procuradoria, certo? Um ofício que foi no final do mês de junho. Eu protocolei esse ofício aqui pedindo justificativa à assessoria jurídica, porque que esses meus 2 requerimentos não foram nem apreciados pela mesa. E, estranhamente, não recebi, os meus requerimentos não foram apreciados pela mesa e a assessoria jurídica também não me respondeu. Foram os requerimentos de número 24, os requerimentos de número 45 e o ofício de número 016. Então, senhor presidente, eu só, como se trata de uma emenda à lei orgânica, nós temos um interstício de 10 dias, certo, para discutir ainda essa questão, eu vou me abster dessa votação do dia de hoje, certo, que quero que fique registrado, e vou trazer minhas considerações no ato da 2ª votação. Pronto. Discutir, vereador Wagner. Tá ligado? Tá ligado. Presidente, estava acompanhando esse requerimento aí da Elisânia, até estava aguardando também essas informações, né? Eu queria, assim, se por bem, né, eu não sei o que é que os colegas acham, até tirar essa matéria para votação. Até por respeito à própria casa mesmo, por respeito dos vereadores aqui que estão fazendo esse requerimento, não está tendo esses retornos. E aí a sugestão que eu dava nesse momento era que a gente pudesse tirar de pauta e atendesse, pelo menos desse uma negativa ao nosso amigo Elisânio. Os requerimentos são... O requerimento dele foi apreciado pelo jurídico, não foi não? Não tem nada a ver com a matéria. É só para rediscutir, Elisânio, né? O requerimento só entrou hoje? Não, Não, já faz um tempinho. Para discutir, senhor presidente. Foi quando foi a doação de um terreno, não foi? A gente tinha conversado já antes aqui, a matéria chegou aqui para a gente, chegou até poucas horas antes aqui da sessão. E assim... A matéria está na casa faz dias, vereador. Pronto, mas a gente estava aguardando que tivesse chegado a resposta do vereador Elisânio, que aí teria uma explicação melhor. Então aqui a gente corrobora aqui com o vereador Wagner, que se tirasse a matéria hoje de casa, da casa, se não fosse para votar na casa, a gente apreciar ela em outra sessão. É porque, assim, presidente, no caso aí, como ele está regulamentando aquela lei anterior, então, assim, a gente precisava até de subsídio para que a gente pudesse votar, né? Como eu disse até anteriormente, eu não estou aqui como oposição e tudo, eu vi até que os vereadores olharam agora na votação anterior, por que eu não me levantei, né? Mas, assim, tem coisas que eu vejo que realmente eu vou estar aqui sempre, eu vou como legislativo, né?
Vai ter matéria que o prefeito vai mandar? Vou aprovar, certeza. Vai ter matéria que a própria oposição vai mandar e eu não vou aprovar, e aí a gente vai seguindo. Mas, assim, eu acho que hoje, por respeito ao nosso amigo aqui, por respeito a Elisângio, eu acredito que essa matéria não deveria ser votada até esse requerimento deles ou ser atendido ou ser negativado. Eu não estou entendendo. Eu fui no banheiro. Só para deixar claro, o seguinte, 2 requerimentos que foram apresentados anteriormente, e aí, presidente, para uma questão de justiça. O conteúdo dos requerimentos. Pronto, o primeiro requerimento foi do dia 4 de abril. Sim, o conteúdo tinha alguma coisa a ver com a matéria? Relacionado a esse tema, certo? E o segundo requerimento foi o requerimento 45, do dia 21 de junho. Dois projetos de leis que foram tratados nesses termos, de doação com a outorga a possibilidade de alienação junto ao banco, certo? E os projetos não foram apreciados pela casa, não foram apreciados para a casa. Se o senhor pegar as atas de registro dessas sessões, não tem nenhuma ata que foi votada esse projeto, esse requerimento, porque não foi apreciado pela mesa. Em função disso, eu provoquei a assessoria jurídica no ofício de número 016/2023, de 28 de junho de 2023, pedindo explicações por que esses 2 requerimentos, qual era a inconstitucionalidade que eles apresentavam, pelo fato de não ter sido nem apreciado. E, infelizmente, eu não fui respondido. Foi só essa a minha manifestação. Em função disso, eu não me sinto à vontade de, na sessão de hoje, votar esse projeto. Por isso que eu me abstenho, para que eu possa... Eu vou cobrar da assessoria jurídica que ele responda para quinta-feira, tá bom? Vou cobrar, doutor Dilo, assessoria jurídica. Lembrando que esse projeto tem o interstício de 10 dias. Nós vamos colocar em votação hoje e só retorna dia 29 para a segunda votação e discussão. Tá bom? Então, não havendo mais sem querer discutir, coloco em votação a mensagem número 002/23 de autoria do Executivo Municipal. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Registra a minha abstenção. 4 abstenções. Está aprovado com 4 abstenções. Segunda votação, dia 29. 10 dias, acho que é dia... Uma sexta, né? Isso. Não. Não. Será na terça, dia 29. Então, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária. Existindo o quórum... Já tirou? Já existindo o quórum regimental, iniciamos a ordem do dia da primeira sessão extraordinária, colocando em votação o projeto de resolução da mesa que convoca o secretário de Infraestrutura, senhor Valber Freitas Mato, para o dia 17. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, não está. Aprovado. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Em discussão, a mensagem número 030/23, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. É o da farmácia. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for a favor, pergunta como está. Aprovado com 3 votos contrários. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Encerro a primeira sessão extraordinária, já convocando os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária, colocando em votação o projeto de resolução da mesa diretora de número 018/23, que convoca o secretário de Infraestrutura, Valber Matos, para dia 17, está nesta casa. Em votação, quem for a favor, pergunta como está. Aprovado. Em votação, a mensagem do Executivo de número 030/2023. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Isso. Pronto, aprovado com 3 votos contrários. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, quinta-feira, no mesmo local horário. Boa noite.